Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar, então, lá no caderno de atividades, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o vocativo. Então, esses exercícios, eles estão lá da página 36 até a página 38, tá? O vocativo, em primeiro lugar, ele é um termo acessório da oração, ou seja, ele não tem necessidade de aparecer para que a nossa oração, para que a nossa frase tenha um sentido completo, tá? Mas ele se faz em alguns contextos, aí ele aparece, e quando aparece a gente precisa saber classificar e pontuar corretamente, tá? Então, vamos lá. O vocativo é usado quando você quer chamar alguém. Então, quando você invoca alguém, quando você chama. Portanto, trata-se de um chamamento. Então, o vocativo é quando você quer chamar atenção para com quem você está conversando, a quem você está se dirigindo, certo? Então, ele deu o exemplo da frase: Juca, vem aqui. Então, a palavra Juca é o vocativo dessa frase. Ele está chamando a atenção desse interlocutor, tá bom? Outra coisa, a gente precisa saber a questão das regras de acentuação, das regras de pontuação para que seja feito o uso desse vocativo, certo? Então, eu tenho 3 possibilidades para que seja colocado o vocativo na frase. Ele pode vir no início, ele pode vir no meio e ele pode vir no final da frase. No entanto, eu costumo dizer que o vocativo, ele nunca está sozinho. Por que ele nunca está sozinho? Porque ele sempre virá acompanhado de vírgula, independente da posição em que ele se encontre dentro da frase. Por que isso? Vejam que, se ele vier no início da frase, eu vou precisar colocar uma vírgula após esse vocativo. Por exemplo, Roberto, quem lhe disse isso? Vejam que eu tenho o vocativo aqui, Roberto, e logo após ele, eu tenho o quê? Uma vírgula. Então, o vocativo seguido de vírgula no início da frase. Quando o meu vocativo, ele vem no meio da frase. Leia, Maria, aquele livro. Eu preciso que esse vocativo fique entre vírgulas. Então, eu tenho uma vírgula no início e uma vírgula no final do vocativo. E quando ele vier no final da frase, eu também precisarei colocar uma vírgula antes desse vocativo, tá? Então, sempre lembrem, o vocativo é um termo que nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de vírgula, no início, no meio ou no final, tá? Então, ele sempre virá acompanhado de vírgula, independente da posição que ele ocupe. No início, vírgula após, no meio, entre vírgulas, ou seja, uma vírgula antes, uma vírgula depois, e no final, uma vírgula antes. Como no exemplo, você sabe o que eu quero dizer, Juvenal, né? Então, eu estou chamando a atenção dessa pessoa com quem eu estou falando através do vocativo, tá bom? Vamos então para os exercícios. No exercício número 1, vocês têm um trecho, né, um diálogo aí, e na letra A ele pergunta: a mulher telefona para o marido. Querido, tem uma notícia má e outra boa. Qual é o vocativo? Ou seja, qual é a palavra ali, qual é o termo que eu estou utilizando para me referir à pessoa com quem eu estou falando, tá? Então, vocês vão responder aí qual é o vocativo dessa frase. Letra B. Como você classifica o adjunto adverbial direitinho? Tá? Adjunto adverbial, nós já estudamos também. Então, é aquela palavra, aquele termo que vem junto com o verbo. Adjunto, adverbial. Como que é a classificação desse adjunto adverbial? Letra C. Qual é o elemento implícito, subentendido, ou seja, que não está ali escrito, aparecendo, mas que a gente consegue entender que ele existe, que causa o efeito de humor nessa piada? Geralmente, nos textos que tem humor, existe uma quebra de expectativa, tá? Para que gere esse humor. Então, qual é esse elemento aí que gerou essa quebra de expectativa e que, consequentemente, gerou humor na piada, tá? Aqui, com relação à questão do uso da pontuação, qual é a alternativa correta quanto à utilização da pontuação no uso do vocativo, tá bom? Depois, vocês têm aí uma tirinha, né?
que vocês vão ler. Então, tem o menininho, né, e a mãe, no primeiro quadrinho. Ele pergunta para a mãe: Mãe, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Não sei, pergunta ao seu pai. Pai, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Não sei, pergunta aos sábios do templo. Sábios do templo, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Suma da nossa frente, garoto idiota. E daí no último quadrinho aparece ele na escadaria do templo ali, né, pensativo, porque ninguém conseguiu responder a pergunta que ele fez, né? Então, ele está colocando aqui para nós que a palavra clichê se refere a uma ideia muito repetida, muito batida, que simplifica de forma demasiada a realidade. Muitas vezes atribuindo características preconceituosas aos seres. Então, o clichê e o preconceito, muitas vezes, eles andam junto. O clichê, ele seria assim, uma frase, uma situação em que de tanto ser utilizada, né, por todo mundo, ela acabou ficando assim sem um sentido definido. Ou muitas vezes ela traz a questão do preconceito junto com ela, né? O efeito de humor dessa tirinha ocorre justamente da forma como Laerte, que é a autora, explorou esses clichês. Então, em cada quadradinho aqui é explorado um tipo de clichê, ou seja, uma ideia que já vem pronta para nós, uma ideia pré-concebida, certo? Em que quando você pensa assim, por exemplo, numa profissão, vamos dizer assim, você pensa na profissão de professor, por exemplo, né? Qual é a ideia que vem, qual a imagem que vem de professor quando você pensa? Né? Essa imagem pronta que você lembra pode ser considerado um clichê, né? Porque é uma ideia pronta, não quer dizer que o professor vá necessariamente ter aquela aparência, ser daquela forma. Assim, isso ocorre com tudo que você puder imaginar, digamos assim, com profissões, com ideias, com tudo pode ser um clichê. Essa ideia pronta que nos é vendida, digamos assim, que nos é empurrada, é o clichê. Né? Essa ideia que a gente já traz assim à mente, que muitas vezes não somos nós que fazemos. Alguém nos remete aquilo ali, alguém nos conta que é daquela forma. Né? E o clichê também ele anda junto com a questão do preconceito. Tá? Então ele quer que vocês analisem quais são os clichês presentes. Em cada quadrinho tem um clichê, tem uma ideia pré-concebida. Tá? Por exemplo, no primeiro quadrinho, qual é o clichê que ele traz para nós? Tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui para tentar elucidar de repente para vocês. No primeiro quadrinho, ele traz o menino e a mãe. Qual que é o clichê que ele traz para nós? Ele traz o clichê da ideia da mãe. Que a mãe seria quem? Seria de que forma? A mãe, ou a figura maternal, ela seria o quê? Qual que é a ideia que eu tô dando aqui? Eu tô dando a ideia do quê? Da mãe dona de casa, né? Da mãe que tá ali preparando uma refeição, certo? Então, partindo daí, quais são os clichês presentes nos outros quadrinhos? Clichê, então, é aquela ideia que é pronta, né? Digamos assim, ela vem e você não deixa muito que você imagine, tá bom? Então, cada quadrinho ela colocou um clichê. Quais são os outros? Tá bom? Vamos aqui. Então, ela pergunta aqui para nós, né? Vocês vão colocar qual é o clichê presente no primeiro, no segundo e no terceiro. No exercício número 4, ele pergunta para nós quais são os vocativos empregados no texto. Lembrando, uma coisa assim que vocês podem utilizar é observar o uso da vírgula. Né? Se a gente sabe que o vocativo ele nunca vem sozinho, ele sempre vem com a vírgula, independente de onde da posição que ele ocupe na frase. Observem essa questão também, né? E coloquem aqui quais são os vocativos que foram utilizados. Então, vocês têm aqui a frase para analisar, né? Pai, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Aí vocês vão ter que analisar aqui qual seria a reescrita possível considerando a posição do clichê e a pontuação. Então, ele tem que estar no lugar certo e com a pontuação certa, tá?
No exercício número 6, então, vocês têm um trecho de um texto, tá? E nesse trecho, o nome do livro é Quem Manda na Minha Boca Sou Eu, e a autora é a Ruth Rocha. No local dos parênteses foram extraídas algumas vírgulas. Considerando que vocês aprenderam sobre a pontuação do adjunto adverbial e do vocativo, coloque vírgula se necessário para que o texto mantenha o sentido. Então, vocês têm aqui um trechinho desse livro da Ruth Rocha, e nesse trecho onde tem os parênteses ali, eles tiraram algumas vírgulas que existiam no trecho, né, no texto, e, no entanto, não são em todos os espacinhos que cabe a vírgula. Então, vocês é que vão, de acordo com aquilo que a gente estudou até agora, vocês é que vão decidir onde cabe ou onde não cabe vírgula. Então, vocês vão preencher as lacunas, se necessário, com o uso da vírgula, tá? No próximo exercício, então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui, no exercício número 7. Vocês vão reescrever esses dois fragmentos aqui 2 vezes, inserindo um vocativo em posições diferentes, tá? Então, vocês vão reescrever aqui 2 vezes, colocando um vocativo, porque não tem, em posições diferentes, tá? Ou no início, ou no meio, ou no final, tá bom? E no próximo exercício, que é o exercício número 8, vocês vão ver, vocês têm 4 frases, tá? E daí vocês vão dizer qual dos termos destacados é classificado como vocativo, tá? Em qual das frases o que está destacado ali é um vocativo? E por quê? Vocês vão ter que justificar o porquê desse termo, dessa alternativa, vocês terem considerado o vocativo, tá certo? Então, gente, aqui nós encerramos os nossos exercícios a respeito do vocativo, tá? Na próxima aula, então, a gente faz uma breve correção. E eu gostaria, então, também de retomar com vocês vamos falar um pouquinho mais sobre a crônica, né? Que nós vimos aí no nosso último capítulo da apostila, tá bom? Então, da mesma forma como vocês já estavam fazendo, né? Me mandem as devolutivas aí dessas atividades. Qualquer dúvida eu estou à disposição para ajudar vocês, né? Nessa resolução aí dos exercícios. E se quiserem, seria interessante que vocês voltassem um pouquinho lá na apostila, então no último capítulo, dá uma olhadinha aí na questão das crônicas que vocês têm aí, tá? Que a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Fiquem bem, então, e até a nossa próxima aula.